Elo Joias, um presente eterno. Há 30 anos com você nos momentos mais marcantes. Aqui você encontra joias em ouro e prata, relógios masculinos e femininos, pulseiras e carteiras MIT em couro legítimo e as lindas canetas Crown. E Pierre Cardin, Elo Joias, Galeria JL Centro e Shopping Piratas Primeiro Piso em Angra dos Reis. Bora, estamos de volta com o Rasca 1 e o quadro Rasca Mais Saúde, com Luciana Metzger, hoje falando sobre psicologia. O tema do dia é a atualização da NR1, né? As normas que ajudam aí a preservar a integridade física e mental dos colaboradores. Mental, emocional. Agora olhando mais para esse aspecto emocional, né, Lu? Bom, a gente estava conversando aqui fora do ar, mas eu acho que é uma boa pauta pra gente debater agora, né? Então, tipo, as empresas, né, os contratantes, quais tipos, Lu, por exemplo, de estratégias eles vão precisar adotar através dessa nova atualização? Então, Mauri, a gente tem que pensar que quando a gente fala, né, sobre que estratégia, a gente tem que lembrar que essa normativa, ela abrange desde empresas que tenham 1.000, 2.000, 3.000 colaboradores, assim como microempresas. Uhum. Então, nem toda empresa tem um RH. Até porque quem Olha faz o aí. ambiente tóxico, né, Lu? Não é o escritório, né, Lu? Não é o concreto, é as pessoas, né? Então, e aí, exatamente, a gente vai olhando e vai pensando sobre pessoas. São Né? pessoas. Como é isso? Agora, o empregador está ali respondendo por isso. Quem responde é ele, né? E o colaborador também, pelas suas ações. Então, olha como eu penso hoje que é muito mais uma questão de a gente falar sobre reflexão. Eu acho também, Lu, que com essas mudanças, é óbvio que a discussão de saúde mental tem que ser para todos, não só em ambiente de trabalho, pessoal, é para tudo. Relacionamento pessoal, amoroso, trabalho, vida no geral, psicologia tem que ser debatido, né? A saúde mental tem que ser debatido. E eu acho que por conta, talvez do capitalismo, obviamente, né? Desse sistema de empregador, trabalhador, então essas discussões foram colocando o empregador sempre muito como o vilão, como o cara abusivo, e o Sim. colaborador como o tadinho que é abusado o tempo inteiro. Mas nem sempre é assim. Tem muito colaborador que é abusivo no trabalho, que o cara é largado, descomprometido, acha que tá na, como se fala? Na Ai, me fugiu. Na razão dele o tempo inteiro. E se é um empregador um pouco mais pacífico, digamos assim, ele inclusive demora a tomar determinadas decisões ou conversas com esses colaboradores, né? O que a gente vê, Amaury, inclusive estudando sobre esse tópico, né? Eu acho que é isso. A gente precisa estudar, a gente precisa se aprofundar mais. Uhum. Eu penso o seguinte, que muitas das ações e dos posicionamentos, como você está colocando, né? Principalmente para a nova geração, porque quando a gente fala nisso, a gente vai trazer a ideia do choque de gerações, tá? A gente pensar o seguinte, será que as pessoas estão conscientes do que significa o contrato de trabalho? Será que o empregador está claro para ele a descrição desse papel? Será que a pessoa que vai buscar, né, entrar no contrato com uma empresa, ele está ciente do que é ser o colaborador, porque olha só, ele vai colaborar com as ideias daquela empresa. Ele vai colocar o material técnico dele à disposição dos objetivos daquela empresa, o conhecimento dele à disposição dos objetivos daquela empresa. E se ele se ver como um dependente financeiro, né? É aquela velha história, eu trabalho aqui porque eu preciso do dinheiro. Não há um alinhamento, eu trabalho aqui porque eu também colaboro com a visão e a missão dessa empresa e juntos nós vamos ser uma força. Não é? Então você vê que, na verdade, se a gente sair desse âmbito comum, né, do tipo, um é uma vítima, o outro é um carrasco. Não, mas espera aí, a gente tem que alinhar
o conhecimento, a consciência, se nós sabemos os nossos papéis ali. Sim, Lu, e eu acho que essa percepção, a gente não tá falando de ética no geral, de tipo assim, nossos comportamentos gerais, todo mundo já sabe como que é tratar um ao outro. A gente está falando sobre a individualidade de cada empresa, porque a Sim. gestão tomou decisões e metas, estabeleceu coisas que ela quer para aquela marca, que é como você falou, de repente não vai ter a ver com o que você está buscando para você como trabalho. E é Exato, lógico. como realização. É. Porque o trabalho, ele é uma realização, ele precisa ser. A gente ainda tem essa ideia de que o trabalho é aquilo que me sobrecarrega, aquilo que me entristece. O trabalho, obrigatoriamente, tem que ser o que me entristece. Por quê? Porque a grande massa não pôde escolher. Com E certeza. aí a gente vai ver a amplitude. Por quê? Por uma questão de educação, por uma questão de acesso, por uma questão do que verdadeiramente vem acontecendo, né? Para que a gente possa alcançar o nosso plano de desenvolvimento enquanto pessoas e aí associar isso ao ambiente de trabalho. Então, assim, quando eu falo isso, é óbvio que tem um monte de gente falando, gente, isso é uma utopia. Não, não é. O que acontece é a gente olhar para a base. Uhum, com certeza. Ô Lu, e na próxima a gente vai ouvir um som agora? Na próximo bloco, gente, a gente vai falar de repente aí como identificar os ambientes tóxicos, né? A gente tá falando muito da parte da visão do empreendedor ou da empresa ou da marca ali ou do contratante, mas também você como pessoa, que tem a ver com o que a Lu acabou de falar agora, se você estar alinhado com os objetivos, metas e comportamentos que aquela empresa quer. Então é importante você mapear também se às vezes você está numa empresa que você não quer, também acha que de repente aquilo ali é um ambiente não é para você, dependendo dos comportamentos que você passa. Então acho que é importante a gente comentar sobre isso, porque, né? Dá para você se Porque a gente vai planejar, falar né? sobre crenças, né? Aham. Uma crença de que eu tenho que estar nessa empresa porque eu preciso desse dinheiro. Isso tem várias Aham. fontes, né? Isso tem várias fontes, mas a gente tem que pensar sobre. Existe sim, tá? Eu também quero ter muito cuidado com essa fala, porque existem empresas que adoecem trabalhadores, Sim. existem chefes, existem, né, pessoas, cargos, né, que adoecem o seu colaborador, que não Sim. tem nenhum traquejo, Sim. né? Que quer impor algumas coisas que são contrárias até algumas especificidades, né, técnicas. Uhum. Eu quero impor a você isso. E aí você tem que saber, por exemplo, né, eu vou puxar a sardinha para aquilo que é do meu conhecimento. Eu, como psicóloga clínica, eu tenho o objetivo da melhora do paciente. E aí eu tenho anos, décadas de observação, e isso está mudando, né, tecnicamente, sobre qual é o tempo mínimo de psicoterapia para os casos, para a intensidade do problema. Eu não posso, de forma arbitrária, dizer que todo paciente vai fazer terapia uma vez por mês, 15 minutos. Todos. Eu não posso. Por quê? Porque eu tenho necessidades específicas. Então, se eu estou numa empresa que vende serviço de atendimento clínico e ela me impõe que eu atenda 15 minutos uma vez por mês todos os clientes, eu tenho que entender que isso vai me ferir. Aham, com certeza. É o objetivo da empresa. Não sou eu que vou mudar agora. Eu quero continuar oferecendo as minhas ferramentas técnicas para essa visão. Nessa condição também, né? Vamos conversar? Porque às vezes uma conversa pode mudar isso. Boa, bora falar disso no próximo bloco. A gente vai estender um pouquinho mais o papo pra gente não resumir antes da gente ouvir um som. Vale um bloco inteiro falando sobre isso. Bom, gente, daqui a pouco a gente volta, hein? Não saia daí. Música. Volta! Nosso último bloco aqui do Rascão rolando na Rasca Web. Lembrando também que nós estamos nas outras plataformas digitais, gente. Do Instagram, @RascaWeb. Se quiser fazer uma amizade sincera comigo, falando com esse queridão aqui, @Amaury Guimarães. E a nossa convidada, Luciana Metzger, com o Instagram, @Psicologia Luciana Metzger, não é isso? Psicologia.Luciana Luciana Metzger. Bom, gente, está falando aqui sobre a atualização da NR1, que está incluindo aí normas em relação à saúde mental para as empresas implementarem e preservarem e protegerem seus colaboradores, né? Já falamos de bastante coisas.
E agora a gente vai comentar um pouco sobre um ambiente tóxico de trabalho, né, Lu? Como, de repente, identificar... Eu comentei essa pauta para a gente poder olhar para uma ótica do colaborador, né? De repente ali, ele não está alinhado ali com os objetivos da empresa, não está alinhado também com os comportamentos, às vezes até tem comportamentos tóxicos acontecendo ali naquela empresa em si, mas se principalmente, né, de repente aí se planejar, né, a gente fica onde a gente quer também, né, beleza? Muita gente precisa, mas dá pra gente arrumar mecanismos, gente, né, de não passar uma vida sofrendo aquilo. Mas a verdade, a INR, né, ela tenta mensurar, né, dar para a empresa, né, trazer a empresa para que ela possa mensurar, né, a questão subjetiva. Então, a gente vai falar sobre gerenciamento de riscos, tá? E aí a gente vai falar sobre identificação dos perigos, avaliação dos riscos, controle dos riscos, né, inventário de riscos e planos de ação. Então a gente começa a ver que a gente tem que sair dessa coisa do senso comum. A gente vai para a coisa do mensurar. Além de, né? E aí eu tenho tanto a pesquisa quantitativa quanto a pesquisa qualitativa. Então você vê que eles vão entrar com a questão técnica. É aí que entra o psicólogo do trabalho. Não é uma coisa, né, que vai acontecer nas nossas ideias, no nosso plano do imaginário, e a gente vai botar em ação. Não, eu preciso de dados, de evidências. E aí, né, aí a gente vai falar sobre capacitação da equipe, treinamento. Que provavelmente deve ser ações onde esse colaborador aprenda a ter mais mecanismos para lidar com as próprias emoções, né? Exatamente, né? Reflexões e treinamento de habilidades sociais. Porque nós temos as nossas marcas também, de onde a gente vem, da nossa família, a maneira de se relacionar, a maneira como a gente se dirige ao outro, né? Então, um trabalho, né, Lu? É um trabalho. É por isso que eu estou te falando, assim, né, o pessoal está de cabelo em pé, porque eu tenho que implementar isso agora. Não, a gente tem que começar a implementar. Ninguém vai conseguir daqui a pouco vai virar um isso. processo comum. Exatamente. Vai chegar um momento que todas as empresas vão ter adaptado e assumido essa cultura. Quanto tempo a gente demorou, né, para, né, que as empresas entendessem que precisam de um local adequado, né, da simetria entre, né, o local, para que você não fique torto, que você não, né, não ganhe um problema ali, né, de coluna. Então, assim, é isso. Daqui a pouco a gente vai estar construindo isso. Tá? Então a gente vai falando. E aí, tudo isso tem a parte de documentação e registro, de responsabilidades e competências. Então não é uma coisa assim, dá na minha. Não, isso tudo é previsto. Então a pessoa que, né, quer implementar isso, ela tem esses mecanismos, essas reflexões e também essas ferramentas. Assim, aquilo que não existir é aberto para uma criação, um espaço para a gente fazer, realmente avaliar, mensurar e dizer, olha, aqui está acontecendo isso. Isso aqui é um risco de grau 1, 2 ou 3, grave. Se é grave, a gente tem que parar essa sangria aqui. A gente tem que resolver. É realmente fazer um grande diagnóstico ali naquela empresa, identificar ali o que está acontecendo a nível comportamental, que pode, obviamente, comprometer os resultados da empresa e a saúde mental dos colaboradores, né? E é legal você falar nisso, né? Assim, a nível comportamental, por quê? Porque o comportamento, ele é fruto de uma forma de pensar. Então, por exemplo, existem algumas crenças que eu acho muito legal a gente falar aqui, né? Que são crenças que colocam você em risco psicossocial. Por exemplo, não preciso de ajuda, dou conta de tudo. Né? E aí você vê aquele funcionário que está ali, daqui a pouco ele não vai nem conseguir exercer o mínimo. Porque ele pega tudo, ele abarca tudo para ele, né? E a gente precisa começar a pensar sobre isso, o que é delegar, ok? A pessoa delegou isso para mim, por quê? Aí a gente vai construir. Eu vou pegar? Ou eu saio pegando tudo? Então tem crenças, e aí eu estou falando de treinamento, capacitação. Às vezes, e essas pessoas também que acham que dão conta de tudo também devem estar muito relacionadas a achar que tem que dar resultado o tempo inteiro. Exatamente. E é um comportamento cultural. A ideia do eu não falo sobre assuntos pessoais no trabalho. Então você pensa, a gente não sabe nem classificar os amigos que a gente tem, seleção. Não fala no trabalho, não fala em casa, morre entalado com a doença
passa por uma isquemia no meio do trabalho quando tá Né? conversando. Agora, eu posso tornar o trabalho, né, o meu ambiente, achar que no ambiente, né, de trabalho eu vou resolver todas as coisas da minha vida pessoal? Não. Então, percebe que tem muito a ver com capacitar, com Sim. levar informações, com trabalhar, né, também essa pessoa num todo. E o ambiente de trabalho é parte da nossa vida. Estresse é normal, faz parte da vida. É isso. Ah, A então vida tá arrancando adulta. couro. Ah, que divertido, o nome disso é trabalho. Peraí. E aí, aquilo que a gente estava conversando. A gente tem clareza dos nossos lugares, Sim. dos Pra nossos gente- direitos e deveres. Ô Lu, e a gente volta para a questão do autoconhecimento. A gente precisa saber quem somos, quem a gente é, o que a gente quer, para Sim. onde a gente vai, para conseguir O ponto que a saber gente quais dá. são. É, Eu sou pra a saber se tá macieira. Se eu de- sou a ok. macieira, eu não vou dar melancia. exatamente. E isso Né? tem a ver com tudo Qual é a mesmo. minha capacidade? Isso tem a ver com tudo, para você não se frustrar, você não assumir uma responsabilidade que você às vezes não vai fazer, não vai dar conta, Sim. e depois ainda vai terceirizar a culpa, de repente até para o trabalho ou para a empresa, né? Exatamente. Porque a gente não consegue entender, né? Direitos e deveres. Então, eu Uhum. não vejo assim, é uma crise geracional? Eu acho que é uma crise de conhecimento e de Uhum. princípios morais. Porque eu só posso entender, né, e ter um comportamento ético se eu conseguir entender e me ver, né, sobre qual é o meu lugar ali. Se eu Entender a quero reflexão participar. disso, né? E Sim. como, inclusive, a sua atitude vai refletir para o outro, para a sociedade. Né? E aí vem aquela coisa assim, algumas pessoas, né, gostam de se superar, são muito competitivas. Uhum. Outras não querem competir com nada. Querem ficar só de boa. E aí, assim, percebe que ambos, né, o tudo ou nada, ele nunca vai gerar, né, uma produção, porque a gente está sempre, né, em crise. Uhum. Com Então, certeza. peraí, é importante eu querer atingir alguns objetivos. Essa empresa existe por algum objetivo. Qual? Qual é o Uhum. meu? Então, quando a gente vai falando de riscos, a gente vai mensurando, né? Quem é essa pessoa? A gente vai ajudando, vai dando ferramentas para a gente construir isso. Muito- Então, eu acho que a gente, né, precisa entender que é um momento de implementar, de conhecer, né, de estarmos abertos a observar as mudanças, o que pode vir de muito bom com isso. Sim. Eu acho que a conclusão desse assunto é realmente isso. É como o assunto da saúde mental está sendo debatido cada vez mais, a nível agora de chegar nesse tipo de ação, né, da NR ser atualizada, para as empresas olharem pela saúde mental também dos seus colaboradores. E se a gente vai vendo esse movimento, gente, porque ainda tem gente que acha que psicologia, que autoconhecimento é tudo frescura. Ainda tem. Olha a proporção do que está acontecendo hoje, né? Isso está indo para o nível empresarial, não que já tivesse antes, mas essa atualização é um grande passo, né, Lu? É um grande avanço para essa questão dentro de um sistema, né, e trabalhador. Bom, gente, esse foi o Rascaon de hoje. A gente estourou mais uma vez o tempo, como a gente sempre faz, mas é porque a gente se empolga, tá? Mas foi ótimo esse papo de hoje. Luciana volta daqui a 2 semanas, daqui a 2 15 dias, pra gente trocar uma ideia. Provavelmente teremos mais convidados junto com a Lu. Lu, quer fazer sua conclusão final, seu recado aí pra galera? Eu quero mandar um grande beijo, agradecer muito a companhia, né, do pessoal que está aí com a gente, né, toda semana aqui no Rasca Saúde. Com certeza. Parabenizar mais uma vez a você, a Mauri, essa equipe, a rádio, né? Porque eu acredito nesse trabalho, eu acho que a gente tem que levar a informação, a gente tem que estar conectado com as pessoas. Isso é parte da identidade, né? Do Com nosso certeza. trabalho e a gente adora isso. E- Muito obrigada. E dá acessibilidade para assuntos que às vezes não vão chegar na casa das pessoas com tanta facilidade, né, E Lu? mande lá no nosso, né? No chat lá da. No WhatsApp. No WhatsApp. Quando quiser saber de alguma coisa da Lu, só você mandar no WhatsApp aqui, ó. 3368-8380, tá show? Se quiser seguir a Luciana, o trabalho dela, possivelmente vir aí contratar a Luciana, é só você entrar no Instagram dela aí, @psicologia.lucianametsky, tá certo, Lu?
Um grande abraço, muito obrigada. Tamo junto. Daqui a 15 dias estamos juntos. Estamos de volta. Gente, eu também vou ficando por aqui. O Rascão acontece de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Não saia daí, que agora às 10 horas, daqui a 10 minutinhos, tem Malha Fina com Bruno Crescente e Toninho Lopes te atualizando aí sobre Angra dos Reis e região, né? As notícias mais bombadas de ontem pra hoje, tá show? Eu vou indo nessa, mas amanhã eu tô de volta. Um grande beijo pra você e fique com Deus. Continue na programação. O